Estamos recebendo Aires Furquim Cabral, advogado de alguns dias já. Aires, boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez. Pamela, o grande prazer de estar aqui é meu. É uma satisfação muito grande em poder falar com você e, enfim, com todo mundo que tem vínculo com o campo e para a gente poder imaginar como continuar a crescer e como diminuir invejas. Pois é, essa história do Carrefour, aliás, não só do Carrefour, da França. Olha, eu prefiro analisar que isso é um ato político que os franceses estão fazendo contra não o produto brasileiro, mas contra a capacidade brasileira de produzir alimentos de altíssima qualidade e de custo infinitamente menor. Se nós fizermos uma análise, esse acordo que o Mercosul e a União Europeia estão prestes a assinar e a França não terá condições políticas e administrativas de impedir, irá, na verdade, fazer com que nós possamos ter uma troca maior de produtos e o produto que oferecemos é um produto infinitamente melhor e mais barato. E nós, hoje, atendemos a França com 40 mil toneladas de carne ano, ou seja, isso para o nosso mercado é ínfimo, não tem valor nenhum. E as empresas que aderiram a esse boicote, todas tiveram de refazer as suas contas. Um exemplo ontem, que a Reuters publicou em números de que as empresas, a Danone, e ele falava especificamente sobre o Carrefour, já perderam, em termos de lucro bruto, não é lucro real, em lucro bruto, algo em torno de 100 milhões de euros. Não é pelo que não se vende na França, mas é pelo que deixou de comercializar no Brasil. Então, nós temos que lembrar que isso é passageiro, eles estão num jogo de cenário, mas que a própria condição do Brasil é muito maior e com certeza até janeiro nós teremos esse acordo do Mercosul e a União Europeia assinado. Então, mas aí essas reações que nós estamos vendo aqui, elas são necessárias, né? Não, elas são absolutamente necessárias para nos colocar com um poder de barganha extremamente às claras, na mesa. Por quê? Porque se temos esse produto para vender, nós teremos obrigação de defendê-lo. Então, ao não defender, nós vamos permitir que essa conversa sem pé e nem cabeça da França possa agredir o nosso negócio. Eu vou te dar um dado extremamente importante para ver por que a França está se portando assim. O nosso custo na produção de carne chega a ser 65% mais barato do que a França. Mas para nós a França com carne não tem expressão nenhuma. Mas quando a gente entra nos grãos, nós estamos dando nele quase 2 por 1 de custo. E isso objetivamente impactará a agropecuária, a pecuária não, mas a agricultura francesa num período aí de 10, 12 anos, porque repetitivamente eles estão vivendo na agricultura sobre a condição de subsidiados. Como nós não temos vínculo nenhum com o dinheiro do governo, nós fazemos pela nossa capacidade de fazer, eu entendo que os números são claros. Nós iremos prejudicá-los comercialmente se eles não mudarem. Agora, é muito importante dizer sempre, nós moramos no Brasil, um lugar excepcional, certo? As nossas terras podem não ser as mais férteis do mundo, mas aceitam corretivos instantaneamente. E nós chegamos ao ponto de ter 3 safras num mesmo hectare plantado. Enquanto, vou voltar, a própria França não tem estrutura na área agricultável de produzir uma safra completa, porque ela tem lugares, principalmente ao norte, que a terra dela fica congelada por 9 meses. Isso implica que não vai produzir. Então a briga deles é só política. Na verdade, eles sabem que eles precisam muito mais do que nós produzimos do que nós de Louis Vuitton.
E muito bem lembrado. E falar de meio ambiente, eles não têm a menor capacidade para discutir isso com o Brasil. Vou te dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é na saúde com relação ao mundo. O único lugar do mundo que tem uma saúde como a brasileira é o Brasil, então não tem. Você pode dizer, olha, tem defeito aqui, tem ali, tem. O humano está no meio, então tem confusão. Se um marciano chegasse aqui e falasse, vou morar onde? Um dos requisitos fosse saúde, ele viria morar no Brasil. Não tem saúde pública de graça em lugar nenhum do mundo, a não ser no Brasil. O SUS é perfeito? Não, não é. Certo? Agora, vamos para outro lado. O que pensar de uma evolução humana sem pensar no quê? Sem pensar no trabalho. O francês hoje foca num trabalho extremamente cheio de remuneração de subsídios. Nós não. Aqui se trabalha, aqui se produz. Então, de novo, eu volto com o marciano. Se ele for escolher um local para trabalhar e produzir como empreendedor, ele viria para o Brasil. Resumo da ópera. Se nós continuarmos avançando, nós seremos uma liderança inconteste dentro de 10, 20 anos no mundo, não por dinheiro de poupança, porque não temos, mas pela capacidade de produzir. Se nós tivermos indústrias ainda para processar essa matéria-prima, nós vamos ter ainda uma condição de vendas ainda mais. Não resta a menor dúvida. Mas eu não quero falar na indústria, porque eu prefiro agora organizar o armazenamento. Nós ainda não temos uma estrutura armazenadora que o país precisa. Um exemplo nós vamos ter agora na colheita da soja. Como ela foi plantada muito rapidamente, nós temos uma capacidade de plantio muito rápido, nós teremos um problema de armazenamento, porque vai chegar tudo de uma vez. E aí o que acontece? Como o mercado, teoricamente, estará retraído, o produtor vai tentar segurar um pouco mais. Ao segurar um pouco mais a venda dessa soja, nós vamos, se não colapsar, beirar o colapso de armazenamento com a safra de milho que chega daí a 4 meses. Então, nós temos que industrializar urgente, mas temos que pensar que uma das partes da indústria é o armazenamento. E eu acho que ainda tem milho aí no silo bag ainda, né? Sim, o silo bag é uma ideia. Só tem que, para as oleaginosas, ele não serve. Ele não é... Não, é o que eu estou colocando, ainda sequer desocupou o armazém, porque se tivesse desocupado, esse do bag já tinha ido para lá, que é mais seguro. Mas eu não sei se você se lembra, 3 anos atrás, nós tivemos milhões e milhões de sacos de milho julgado ao relento. Eu assisti, nós fomos fazer matérias. Eu acredito. Tinha acabado de inaugurar um armazém lá em Acreúna, ali onde a gente passa, Ouro Branco, se eu não me engano. E ele já, na primeira safra, Eles fizeram uma piscina do lado e encheu. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, resumo da ópera, estamos caminhando, e se o mundo político pudesse nos ajudar, estaríamos muito mais na frente. Mas, infelizmente, o mundo político, ele olha ao próprio umbigo, ele esquece da população. Vou sair dessa análise geral que estamos falando e vou dizer, olha o que a Câmara Municipal de Jataí está preocupada. Eles estão tentando votar para mudar de 10 para 17, para 15 vereadores, com a alegação única de que estaríamos mais capilarmente representados. Ora, gente, na legislatura passada, a metade dessa Câmara foi cassada ou desistiu por corrupção. Falar em aumentar é falar em assaltar o bolso do contribuinte jataiense. Você me desculpa, não estava, mas eu acho isso um verdadeiro absurdo. Não, aqui é o lugar para se colocar e opinar. A não ser que vá defender o Lula, aí não tem espaço. Mas, e aí sim, e o que você vê dessa aí, deixa já, então eu aproveitar aí, como que você vê essa legislatura que vamos ter aí para 2025, 2028, aqui municipal? Olha, o que eu penso dela? Eu encontro nela uma representatividade mais sólida,
de pessoas com experiência e com vínculos produtivos muito maiores. Eu não consigo entender como que nichos tão pequenos, num universo tão grande, está fazendo participação, sem nenhum denodo. Mas eu não vejo como qualificação uma pessoa se eleger vereador alegando que eu sou a favor de que alguém adote animal. Ora, isso é uma razão social de discrepância absurda. Nós temos problemas com o ser humano que não estão sendo resolvidos. Nós devemos pautar a nossa vida, e nisso muitas das vezes as pessoas vão me dizer e vão me taxar como uma pessoa... Olha, o nome, eu não sei nem qual seria, mas vamos dizer que eu seja um aficionado do mundo antigo. Então eu seria racista, mas não é isso. Eu sou absolutamente a favor do bom trato de todo ser, mas concomitantemente com o ser humano. Então, eu estou produzindo carne, boi, eu tenho que estar produzindo bem-estar para todo mundo e para o meu funcionário. E nós estamos, às vezes... E o seu boi não é maltratado, Não, porque você está produzindo, porque ele só vai produzir carne para você se ele tiver um bem-estar animal. Até pela qualidade da carne, porque senão, por exemplo, se a pessoa bate no boi, aquela, vamos dizer que seja com uma vara, aquele local vai ficar machucado, aquela carne será descontada, ela não vai ser paga. Então isso é... Mas, em resumo, o que eu acho é que nós estamos subfracionando os objetivos e estamos esquecendo do objetivo principal, que é o ser humano. Iris, a gente falava aqui de ficar separando. Essa segregação hoje a gente vê em tudo, em todos os setores. O que está acontecendo? Olha, agora eu estou te dando uma opinião muito pessoal. O que acontece é que as pessoas estão se subdividindo cada dia mais, buscando uma capacidade de facilidade, de ter condicionantes melhores. Isso ocorre forçosamente pela segregação social em que os governos de esquerda tentaram impor, oferecendo ofertas de benesses para nichos da população. E aí você desenvolveu a ideia de quanto mais subdividida, mais um nicho menor terá acesso a uma condicionante de vida mais fácil. A maior prova de que isso é errado é a subdivisão que existe no Brasil partidária. Ou seja, nós temos um universo de 35% dos partidos que sequer tem representação. Ou seja, quanto mais universal, nós trataremos das necessidades do todo e ela se subdividirá para chegarmos nos nichos menores. Enquanto que estivermos com essa ideia de que nós temos que nos subdividir e nessa subdivisão nos tornarmos, no mínimo, rivais, nós não vamos fazer com que políticas de Estado possam beneficiar toda a população. Resumo, é o factoide social que subdivide a sociedade humana. Fazendo uma analogia, ter um time de futebol com um treinador para o goleiro, um treinador para o reserva, um treinador para o meio de campo, um treinador para os laterais, e aí na hora que põe todo mundo junto, ninguém dá conta de jogar. O grande problema é que você cria uma condicionante quase impossível de diálogo universal. Eu preciso de diálogo populacional. Eu não preciso de diálogo personal. Porque quando eu trato do todo, o pessoal está inserido. Esta é a grande real. Eu não costumo dizer ninguém de esquerda, de centro ou de direita. Eu acho que nós temos as pessoas mais à esquerda que se dizem progressistas. Ou seja, eles seriam ou estariam na vanguarda dos benefícios que o mundo pode ter. E à direita, nós teríamos os conservadores, que são aqueles que efetivamente sabem quanto custa para promover um almoço para alguém.
Então, o que nós temos que ter é condicionantes de ideias, umas um pouco mais progressistas, outras um pouco mais conservadoras, mas que permitam que as pessoas se interliguem, que elas conversem, que elas tenham diálogo e que elas possam até se amar. A segregação está tão violenta que aquilo que antigamente... o que é crime, é outra história. Aquilo que antigamente era o início de um namoro, de um flerte, hoje, em 90% dos casos, é assédio sexual. Então, não é assim, gente. Aquele olharzinho não existe ali, mais. não pode mais. O medo. Então, é isso que nós temos que colocar nas nossas ideias. É pensar no todo. O indivíduo faz parte. Ele não é a razão de ser. A razão de ser, isso já dizia Jesus, é a coletividade. Porque sozinho não há como sequenciar a vida. É por isso que eu sempre digo, ninguém tem sucesso só. O sucesso é uma condicionante coletiva. Pois aí, essas mulheres de hoje perderam a oportunidade daquela mágica da sedução. E a culpa não é de ninguém mais do que de nós mesmas. Vamos aqui para encerrar o programa, falar um pouquinho de Estados Unidos, Donald Trump, vencedor. E como que deve aí... Já estamos vendo aí uma correria para terminar guerras, para fazer alguma coisa. O que é que você acha que vai acontecer daqui até lá? Eu imagino que ele vai voltar com as ideias, estão postas aí, de que as grandes instituições multilaterais estão falidas, a ONU é o principal exemplo, e ele vai apostar tudo nas relações bilaterais. Uma das coisas mais impactantes que já houve, você citou a guerra, é que às 4 horas desta manhã iniciou o cessar-fogo de Israel e o Hezbollah. Resumo de tudo isso. O Trump mostra que a política dele, olha, eu sou do seu lado, estamos juntos, desde que isso seja interessante para o universo muito maior. Hezbollah é financiado pelo Irã, que asfixiado financeiramente concorda em quietar. Então, eu acredito que o que nós veremos é isso. Nós teremos um monte de tratados bilaterais, teremos um esvaziamento enorme das instituições multilaterais, ONU, G20, o próprio G7, e teremos uma tentativa muito forte de valorizar a economia interna dos Estados Unidos. Nós aqui no submundo vamos poder nos beneficiar se ele realmente taxar muito as importações, porque elas migrarão objetivamente e obrigatoriamente para o Brasil. Existe uma ideia de que se ele taxar realmente os produtos chineses, já em janeiro a China começa a rever os seus contratos de comércio internacional com os Estados Unidos. E ele está querendo taxar os chineses em 10%, os do México e Canadá em 25%, né? Mas os chineses, por exemplo, têm alguns produtos que chegam a 60%. Ah, é? É. Produtos, por exemplo, ultra industrializados, com preço ínfimo. Exemplo, aqueles brinquedos que não são a pilha, são automotivos, com a corda e tudo, que nos Estados Unidos custa, por exemplo, 5, 6 dólares, e a China invade lá com 50 centes de dólar, esses vão chegar a ser 60%. E isso impacta na economia chinesa, uma vez que o forte dela de jogar no mundo são esses produtos de qualidade inferior. Bom, o nosso tempo está esgotado, eu quero te agradecer. Nós vamos voltar a conversar porque a gente ainda tem muito assunto. Vamos sim. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, Aires. Brigadão.